No Brasil, depois de sequestrarmos as crianças de suas casas pelo menos 5 horas por dia e gastarmos com elas 1/4 do orçamento, descobrimos 8 anos depois, atônitos, que a maioria não sabe ler. Aqui nós estamos falando sobre a diferença entre uma educação de qualidade e o sistema de ensino programado para cumprir as metas e preencher documentos, ao invés de trazer o senso crítico aos estudantes. Hoje nós vamos descobrir o que os jovens alunos da Idade Média aprendiam com o Trivium. O Trivium é chamado assim pois reúne as 3 artes liberais que pertencem à mente, ou seja, a lógica, a gramática e a retórica. Esse era o conteúdo que os estudantes da Idade Média recebiam antes de entrar na universidade. O texto que eu li, no início do vídeo, era justamente um trecho da nota que José Munir Nasser escreveu para a introdução desse livro, o Trivium. Desde a Idade Média até hoje, pelo texto crítico que ele apresenta aqui, a educação nas escolas mudou bastante. Hoje em dia, segundo ele, as escolas apenas estão preocupadas em preencher documentos exigidos pelo sistema educacional. Na Idade Média, então, os estudantes eles tinham essas principais matérias, que na verdade eram chamadas de artes liberais, que se referiam aos ofícios ou disciplinas acadêmicas ou profissões desempenhadas pelos homens livres. Por outro lado, a gente tinha as artes desempenhadas pelos servos e escravos, que eram chamadas de artes mecânicas, o que incluía, como curiosidade, as profissões de metalurgia, de gastronomia, de comércio, de alvenaria, de tecelagem, entre outras. Mas voltando para o conceito de artes liberais, nelas a gente encontra as artes, as profissões voltadas para a mente, o trivium, e depois para a matéria no quadrivium, Mas hoje a gente vai ver sobre o Trivium. A gente pode mencionar que ele inclui essas 3 artes da linguagem, Vamos passar por cada uma delas. Então, a primeira é a lógica, a arte de pensar, e trata da coisa tal como ela é conhecida. Em seguida, nós temos a gramática, que é a arte de inventar e combinar símbolos, ou seja, ela trata da coisa tal como ela é simbolizada. E por fim, nós temos a retórica, que é a arte de comunicar, e trata da coisa tal como ela é comunicada. Esse livro nos dá os menores detalhes sobre a composição da linguagem, indo desde a classificação de cada letra, som, fonema e suas combinações, passando pela classificação das palavras, das ordens das palavras, dos tipos de frase, das ideias que se quer transmitir, e até sobre as partes mais complexas do silogismo, indo chegar por fim em como bem desenvolver cada uma dessas artes utilizando os melhores recursos da linguagem para a produção de um texto escrito ou argumentativo. Quando você entra nesse livro, você começa a descobrir um mundo totalmente novo que é apresentado para a gente de uma forma contagiante, realmente. Já começando pelo prefácio do José Munir Nasser, pelo prólogo também do Carlos Noguet, e pela brilhante tradução do Henrique de Miterco, pela editora Realizações. O link para a compra desse livro está aqui na descrição, como sempre, E essas artes liberais elas podem ter surgido lá no século II da Era Comum. Alguns dizem que teve origem até com São Marcos, o próprio discípulo de Cristo. Outros dizem que essas artes foram desenvolvidas exatamente no ano de 180 da Era Comum por um outro homem religioso fazendo um estudo sobre o cristianismo. Fato é que, com a Idade Média, essas 7 artes liberais ganharam mais importância na sociedade e se tornaram necessárias para quem quisesse entrar na universidade. Esse livro surgiu da iniciativa da irmã Miriam Joseph, de incorporar as artes liberais no currículo do St. Mary's College em 1935, lá nos Estados Unidos. Essa foi a primeira tentativa contemporânea de incorporar os conhecimentos medievais na grade curricular. E quem sabe, essa ideia até poderia dar certo no Brasil. Educação terá de ser buscada fora do sistema. É claro, sempre haverá um professor ou outro que, valendo-se da apatia do sistema, dará por sua própria conta aulas magistrais e educará de fato, contanto que seus alunos o desejem, o que obviamente nem sempre é o caso. Se você assistiu esse vídeo até o final, você provavelmente é uma dessas pessoas que se preocupam em aprender de verdade, em buscar conhecimento em outras fontes. Obrigado por assistir.